Bem-vindos ao canal ASM Energia, o seu canal de energias renováveis. Aqui quem fala é Anderson Sebastião de Miranda. Eu sou especialista em energias renováveis. Estou aqui para responder sobre as perguntas sobre o tema. Bom, novamente o nosso papel de cientista, de estudante e questionador nos traz perguntas importantes sobre o tema. A primeira pergunta que sempre vem à mente é o que a biomassa pode contribuir com a transição energética, quais são os produtos produzidos e principalmente os processos envolvidos em sua produção. Quais são as perspectivas de uso da biomassa no campo e na cidade? E como posso tornar minha fazenda sustentável com o uso da biomassa e das energias renováveis? Primeiro, pergunto qual a importância da biomassa para a transição energética. Transição energética nada mais é, como dito no questionamento do nosso vídeo anterior, do canal ASM Energia, ASM Responde, sobre a transição energética. Você pode vir lá no nosso canal, vou colocar o link aqui na descrição. Nós vimos que a produção de energias, nós vimos que a transição energética nada mais é do que uma mudança de meios de produção, de forma a atingir a sustentabilidade, não, reduzindo ao máximo a poluição e o número de resíduos. Aqui a biomassa é a fonte crucial, porque a biomassa reduz as emissões de gás de efeito estufa. Assim, a queima da biomassa produz menos gás carbônico que os combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, algo interessante destacar é que a biomassa é uma fonte renovável. A biomassa é produzida de resíduos agrícolas, florestais e da criação de suínos e bovinos, por exemplo, que sempre estão em constante produção. Outro ponto a destacar é que, como dito, a biomassa aproveita resíduos agrícolas, industriais, florestais e orgânicos para a produção de energia e calor, sendo importante forma de gestão de resíduos. Ao mesmo tempo, a biomassa traz desenvolvimento rural, meio rural, porque surgem novos empregos, surge toda uma economia em volta da biomassa. Diz, por exemplo, a cadeia dos suínos, a cadeia da produção de arroz, mas ao seu lado existe a produção de energia e calor através da biomassa gerada por essas culturas e por esse rebanho. Ao mesmo tempo, acontece a chamada flexibilidade energética. A biomassa não se traduz numa única fonte de energia. Temos a produção aqui de eletricidade, calor e biocombustíveis, tornando a, a energia no campo mais flexível, ao mesmo tempo mais estável. Sim, quando eu produzo energia através da energia solar e eólica, enfim do problema da chamada intermitência, o que significa nem sempre eu vou ter sol para suprir energia. Muitas vezes são necessárias baterias para armazenar energia para os instantes onde não tem sol, como os chuvosos. E desde sempre o vento tem a força necessária para mover as grandes turbinas eólicas. Logo, a biomassa se torna uma fonte importante, porque a energia da biomassa pode ser armazenada e para ser utilizada posteriormente. Outro ponto a destacar que se torna o grande berço de ideias da energia renovável também aqui na biomassa. Sim, à medida que eu tenho uma energia renovável, mais e mais são necessários desenvolver novas tecnologias mais eficientes e limpas para a conversão de energia, tornando assim uma área importante para a pesquisa e o desenvolvimento de novos campos. Mas quais são os produtos e processos envolvidos? Primeiro falaremos de ninguém menos que os produtos. Para destacar a importância, o que realmente nos é útil e aquilo que é de maior conhecimento público, que são os produtos do processo, como os biocombustíveis líquidos, o etanol e o biodiesel, por exemplo, são usados em veículos, nos seus motores, para mover
mover, mover o veículo com uma força considerável. Ao mesmo tempo, pode ser utilizado em usinas de energia, para a produção da energia, e também pode ser usado como para a produção de calor. O biogás é produzido a partir da decomposição da matéria orgânica em ambientes fechados, chamados biodigestores. Possivelmente faremos dele também aqui nas nossas aulas. E também o biogás, como dito, produzido da decomposição, pode ser usado como forma de calor e eletricidade. E no caminho de uma cidade mais sustentável e de um país mais sustentável, encontramos a necessidade de armazenar a biomassa. Uma interessante forma são os PETs, os briquetes, que consistem em reunir em blocos a matéria orgânica de forma a poder ser queimada nas caldeiras, a produção de calor e eletricidade. A própria eletricidade também é um produto da biomassa. Pode ser produzida a partir da queima dos biocombustíveis ou da queima do biogás. Agora, falando dos processos, temos 3 processos importantes de combustão, destacando aqui 4 processos que envolvem a combustão: 3 de combustão direta e o 4 que envolve uma etapa anterior. Destaco a combustão direta, que consiste simplesmente em colocar a biomassa nas caldeiras ou fornos para ser queimada, produzindo calor e eletricidade. Outro ponto é a gasificação. Consiste primeiro em converter a biomassa em um gás combustível, que pode ter um processo chamado gasificação. Ele pode ser queimado para produzir calor e eletricidade com alta eficiência. Outro processo que eu tinha falado é a biodigestão anaeróbia. Esse processo ele é um processo que envolve queima, mas é uma etapa anterior onde a biomassa é digerida por micro-organismos, bactérias, no interior de recipientes fechados, chamado biodigestores. A produção de biogás e de um digestato, um resíduo orgânico. Mais tarde voltaremos a falar sobre ele ainda nessa sessão. A pirólise é um outro processo. E lembrando que a questão da queima, esse gás produzido é queimado para a produção de energia ou cocção de alimentos. A pirólise é um processo interessante de queima. Não é produzido aqui nem líquido, nem gás, nem sólidos, mas os 3 que podem ser usados como combustível e matéria-prima. Eles são a parte líquida, o bioóleo, os gases, e a parte sólida, o chamado carvão vegetal. E agora tem um processo interessante, a chamada coprodução. A biomassa é queimada junto com os combustíveis fósseis, gerando menos liberação de gás carbônico e aumentando a proporção de energia renovável na mistura. Os biodigestores são sistemas que utilizam a digestão anaeróbia dos resíduos orgânicos para produzir, como eu dito, biogás. Aqui destacando aquele dejeto orgânico, que não se torna um dejeto a ser descartado do ambiente aleatoriamente. Ele se torna, na verdade, um fertilizante de alta eficácia. Destaco também as células de combustível, onde através de reações eletroquímicas se transforma a biomassa em eletricidade. Destacando agora quais as perspectivas de uso da biomassa no campo e na cidade. No campo, a biomassa no campo torna a agricultura mais sustentável. Os resíduos da palha, cascas e colheitas se tornam energia renovável. E ao mesmo tempo, é possível a gestão de resíduos, tornando esses mesmos resíduos, como esterco e resíduos de alimento, que são descartados de forma a poluir o meio ambiente, eles são usados de maneira inteligente ou mais eficiente. Outro ponto é o desenvolvimento rural. À medida que eu tenho, como eu disse, uma nova cadeia de produção paralela à produção animal ou produção vegetal, há a geração de novas oportunidades, empregos na operação e manutenção dessas novas instalações. Ao mesmo tempo, acontece a autossuficiência energética, tendo a biomassa e a geração de energia
As comunidades rurais então se tornam mais eficientes no sentido energético e menos dependentes de fontes externas. Agora, nas cidades, o tratamento de resíduos da biomassa pode ser importante para reduzir o impacto ambiental que a cidade causa no ambiente, com seus elevado número de resíduos. Ao mesmo tempo, a energia renovável pode ser produzida em espaços limitados, como sabemos. Muitas vezes, alguns tipos de energia renovável, como a eólica, ocupam grandes espaços. Em certas situações, a própria energia fotovoltaica pode exigir a instalação de muitos painéis. Logo, a geração de energia a partir da biomassa se torna uma opção muito viável. Nas cidades também pode ser usado para evitar o aquecimento urbano. Em áreas urbanas, a biomassa pode ser usada para produzir, não para evitar, para proporcionar. Aqui não é somente, eu disse aqui nesse tópico, não simplesmente o caso de evitar através da poluição, mas também pode ser usado para aquecer ambientes através da queima, evitando o uso de combustíveis fósseis. Esses sim gerariam o fenômeno do aquecimento urbano. Assim, a biomassa para o aquecimento urbano de locais, evitando a emissão de poluentes e assim evitando o chamado aquecimento urbano, devido ao efeito da poluição sobre os raios solares. Ao mesmo tempo, à medida que a biomassa vai sobre as cidades se torna mais, é possível educar os residentes sobre o uso de energia renovável e que há a chamada economia verde também na cidade. Também a redução de emissões locais, evitando assim, como eu disse, no caso do aquecimento urbano, a emissão desses gases de efeito estufa, que, como eu disse, gerarão calor e gerarão uma qualidade do ar ruim. Qualidade essa do ar ruim que afeta nossos pulmões e o próprio coração. Ao mesmo tempo, agora passaríamos a algo interessante, como tornar minha farinha sustentável com o uso de energias renováveis e da biomassa. A energia solar fotovoltaica é uma opção. Ela pode ser usada para fornecer energia para a iluminação, equipamentos elétricos como bombas e sistemas de irrigação. E geralmente sim, o bombeamento com energia de fora. Usando energia fotovoltaica. Ao mesmo tempo, também destaca a energia eólica. Em locais onde temos o vento consistente, ele pode ser usado para fornecer energia para a fazenda. A biomassa. Os diversos resíduos, como a palha, cascas e as colheitas, podem ser usados para produzir biogás. O biogás é fonte de calor para a cocção, para aquecimento de diversos locais, como destacaria posteriormente, de eletricidade e até mesmo para alimentar equipamentos. A cultivar plantas energéticas como a cana-de-açúcar e o milho, a produção de biocombustíveis como etanol e biodiesel, que pode ser usado em veículos agrícolas. Agora sim destacarei o aquecimento também no campo. Como eu disse, através da biomassa, eu posso queimar em caldeiras os piquetes e pedras, aqueles blocos de biomassa para a produção de calor. Também posso usar também o biogás para a produção de calor, para aquecer estufas, granjas, galpões e outros diversos edifícios. Também posso armazenar a energia. Com a biomassa, como eu disse, é armazenável, como no caso dos briquetes e pellets, para poder ser usada quando e onde for necessário. Também eu posso levar a minha... Agora destacando mais essa questão do uso da inteligência sobre as energias renováveis, eu posso adotar medidas como a eficiência energética, que consiste em usar os melhores equipamentos, como iluminação LED, motor de alta eficiência, sistemas de gestão de energia, de forma assim ter uma fazenda com o menor consumo possível e com maior rendimento. Também é possível realizar o uso sustentável da terra,
usando rotação de cultura, agroflorestas e o manejo integrado de pragas, de forma a otimizar o uso da terra e promover a saúde do solo. Há também, né, a opção e necessidade de conservar o uso da água. Eu posso usar sistemas de armazenamento da água da chuva, além de práticas de irrigação eficiente para minimizar o consumo da água, que é importante vertente de custos e riscos para o produtor e riscos para a natureza. Eu posso fazer, como dito, a gestão de resíduos. Através da biomassa eu reduzo o desperdício e produzo também adubo orgânico. Também podem existir outros processos próprios da área agroindustrial que podem também levar a essa gestão de resíduos. Existem diversas outras alternativas além da biomassa, mas a biomassa é uma alternativa bem eficiente. Também eu posso levar os funcionários da fazenda, os clientes, à sensibilização e colocando a minha fazenda à frente da questão energética e assim à frente dos seus concorrentes. Também é possível usar uma integração inteligente, ou seja, eu automatizo processos e o monitoramento do uso da energia na fazenda, tornando ela mais e mais eficiente. Eficiente no sentido dos equipamentos e eficiente no modo como os equipamentos são utilizados. Aqui são a minha biografia utilizada na produção desse documento. E aqui estão meus contatos. Meu nome é Anderson Sebastião de Miranda. Pode me encontrar no Facebook e também nas páginas Grandes Figuras na História, na mesma plataforma, no canal ASM Energia e no canal Anderson Cacheiro Viajante. Lá no Instagram pode me encontrar na minha conta Anderson Sebastião de Miranda. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Peço que olhem aqui na descrição que temos outros vídeos interessantes e temos alguns cursos e livros oferecidos. Destaco meus livros na área de transição energética, destaco também alguns importantes cursos que eu vendo, como o curso Viver do YouTube, que faz você finalmente conseguir trabalhar no YouTube. E o livro de dúvidas da área de energia fotovoltaica. Antes de investir, você não pode deixar de ler esse livro, que vai responder para você todas as dúvidas necessárias para fazer esse investimento de maneira segura e eficiente. Lembre de olhar também aqui vídeos novos relacionados ao tema de energia fotovoltaica, que sempre estão nas nossas playlists. Agradeço e peço que se você gostou do canal, compartilhe, curta e continue e se inscreva, porque logo teremos mais vídeos sobre a área de energia fotovoltaica. Muito obrigado.